Para quem não sabe, o Ripple é uma ondulação que surge após a linha, a corrente alternada ser retificada e utilizar de algum tipo de carga, tá? Então, no momento que você retificou essa corrente alternada, ela se transformou em uma corrente pulsante, né? E no momento que você coloca ela em uso, aí ela vai apresentar essa ondulação. É mais ou menos assim, só para a gente lembrar o que foi feito na aula passada, né? Começamos com uma corrente alternada, vamos tentar colocar aqui para que vocês possam entender. A corrente alternada, ela parte de zero, ela cresce e vai a seu pico. Aí ela decresce, cai a zero, cresce de novo de forma negativa, atinge aí um pico negativo, decresce e vai a zero. Então isso é uma senoide, né? Ela vai fazendo isso aqui 60 vezes por segundo, tá? E aí é dada a nossa frequência da nossa corrente alternada, que é de 60 Hz, ok? Isso aqui é a C. Aí nós utilizamos a ponte de diodo, né? Aquela ponte que nós fizemos ontem para poder retificar. Estamos apenas relembrando, tá? O que foi feito na aula passada. Quem não assistiu o vídeo da aula 4, procura aqui no canal, que é importante, tá? Para que vocês possam continuar fazendo a fonte de vocês aí da forma correta, beleza? Bom, aqui, quando o semiciclo é positivo, nós ligamos aqui na nossa ponte, né? E o semiciclo negativo, nós vamos ligar aqui. O semiciclo negativo, vamos ligar desse lado. Veio daqui. Bom, isso troca de lugar, né? A corrente alternada, ela não tem polaridade definida. Então, ela vai estar positivo e negativo, mas em algum momento positivo vem para cá e o negativo vem para cá. Mas vamos considerar que estamos com o positivo desse lado da ponte. Então ele vai conduzir nessa direção. Esse diodo permite aqui passar, porque ele está sendo polarizado diretamente. Esse não conduz, tá, pessoal? Lembrem disso. Conduz para cá, esse não vai conduzir. Então nós vamos ter uma saída positiva desse lado. E vamos jogar lá para a nossa carga. O ciclo negativo, ele entra por aqui. Aqui ele não conduz, então ele vai ser obrigado a seguir por esse caminho. E vai sair aqui. Então nós temos aqui a polaridade definida. Eu tenho negativo saindo nesse ponto e já DC, tá? Aqui já é direct corrente. Eu tenho negativo aqui e tenho positivo aqui. E mesmo se inverter, ó, se aqui bater positivo, tá? Aqui não se altera, porque se aqui entrar positivo, ó, em vez dela seguir aqui, o que ela vai fazer? Ela vem aqui, passa por esse diodo, aqui não passa, aí ele vem aqui e sai aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Se aqui inverter para negativo, ela não vai passar o diodo aqui. Ele vem por aqui e já sai aqui. Então, troca-se a polaridade na alternada, mas permanece sempre a mesma na contínua. Aqui é que está o problema, tá? Nós temos aqui uma contínua, só que não é uma contínua pura. O que nós fizemos aqui? Nós temos uma retificação de onda completa. Nós barramos esse ciclo negativo, cortamos aqui o negativo e jogamos para cima para preencher esse espaço. Então, aqui na saída aqui da minha fonte, vou colocar aqui o nosso gráfico, mais uma vez, de intensidade e tempo. Nesse momento, nós temos algo assim. Então, ó, vejam que ela cresce, ela sai de zero, aqui é 0 volts, né? Sai de zero, atinge lá o seu valor de pico, que é, acho que na minha fonte ali foi 12 volts, né? 12 volts, e cai a zero.
Aí de novo, vai 12 volts e cai a 0, tá? Então o que mudou daqui para cá é que ela cai a 0 volts, mas ela não cresce de forma negativa. Então ela está trabalhando apenas do lado positivo. Só que esse sobe e desce aqui, ó, também não é adequado aí para os nossos circuitos eletrônicos, né, nossos componentes, né? Então é agora que nós vamos entrar com o capacitor, tá? O capacitor é um componente eletrônico que tem a função de armazenar cargas elétricas e descarregar no circuito aí conforme a sua necessidade. Então nós vamos colocar o capacitor em paralelo, tá? Esse capacitor ele trabalha carregando e descarregando. Então sempre que a senoide começar a crescer, o meu capacitor vai começar a se encher de energia. E no momento que a senoide começar a cair, na troca do ciclo aqui da alternada, aqui o que o capacitor faz? Ele descarrega. E aí se repete. Ele começa a carregar e descarrega. Começa a carregar e descarrega. E aí vai, tá? Então, após a colocação do capacitor, aí nós vamos deixar de ter essa corrente pulsante, né? Ela já tem sua polaridade definida, mas ela ainda não é uma corrente contínua, ela será pulsante. E aí, ao invés de termos essa situação aqui de sobe e desce, né, partindo de 0, nós vamos ter ainda uma oscilaçãozinha, mas não vai cair a 0, né? Então nós vamos ter algo mais ou menos assim, ó, o capacitor vai descarregar, aí sobe, aí o capacitor vai descarregar, sobe, o capacitor descarrega, descarrega. Então a nossa forma de onda vai ser algo mais ou menos assim, ó. Tá? Tem algumas oscilações, né? Mas não chega a cair a 0. Então fica um pouquinho mais fácil aí do circuito integrado trabalhar. Isso aqui, pessoal, se você considerar aqui o pico aqui de 12 volts, inclusive, ó, estou falando 12 volts, mas lembre-se, quando retificou, perdeu um pouquinho, perde-se para os diodos, né? Então a gente ficou lá com acho que 11, se eu não me engano, tá? O capacitor, no momento que ele se carrega, ele pode atingir mais do que 12 volts aqui, só que no momento que vocês colocarem uma carga, né, para utilizar, aí ele vai cair para o seu valor real, que é a sua tensão RMS, ou tensão média, tá? Então não considerem o valor de saída da sua fonte depois da retificação e após a colocação do capacitor, não considerem o valor de saída antes de colocar uma carga. Pode ser que aqui dê 15, 18 volts, porque o capacitor está carregado e ele se mantém carregado. No momento que eu colocar uma carga, pode ser uma lâmpada, um resistor, um motorzinho, qualquer coisa na frente, aí sim, o capacitor vai descarregar e ele vai se permitir a partir desse ponto. Então, ó, essa diferença que nós temos daqui para cá é o que é chamado de ripple. Na verdade, o ripple é uma ondulação que fica entre a tensão de pico, vou colocar aqui, ó, VP, que é a tensão de pico, que é o máximo que ela atinge aqui quando o capacitor é carregado, e a tensão RMS, que é a tensão média, é a tensão real da sua fonte. Então, o ideal é que na tensão RMS aqui, eu tenha aí alguma coisa aí próxima aí dos 12 volts, tá? É isso que nós necessitamos aí para que a nossa fonte funcione bem, tá bom? Então, nós fizemos isso no vídeo passado. Retificamos, né? Pegamos a corrente alternada, transformamos ela em pulsante, ela passou a ter sua polaridade definida, ela deixou de alternar ao longo do tempo entre negativo e positivo, mas ela apresentou esse sobe e desce, tá? Então a ideia do capacitor agora é preencher esses espaços, tá? Para a gente ir equilibrando, né, essa forma de onda. E quanto maior o capacitor, mais equilibrado eu consigo deixar isso aqui, tá bom? É interessante, é recomendado que vocês utilizem capacitores considerando a corrente que vai ser utilizada nesse projeto. Eu tenho um trafo aqui que eu vou conseguir fornecer até 2 amperes de corrente. Então, cada ampere, vocês podem considerar 1000 microfarad de capacitância.
farad é a unidade de medida da capacitância, tá? A capacitância é a grandeza que o capacitor vai apresentar, e toda grandeza tem a sua unidade de medida aí para vocês poderem aferir. Então, eu tendo aqui, eu esperando aqui ter 2 amperes, eu espero que a minha fonte dê 2 amperes, eu posso utilizar um capacitor de 2.000 microfarad. Eu tenho esse aqui na minha sucata, que ele é um pouco maior, ele é 3.300 microfarad, mas aí eu vou usar ele mesmo, porque ele vai me atender bem aqui para esse projeto, tá bom? Então eu vou montar aqui o meu projetinho de novo e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso.